Denúncia real dessa avó. A história que ninguém sabia. Era uma tarde ensolarada em Vale do Sol. E Clara, uma estudante de jornalismo com olhos brilhantes de curiosidade, decidiu ajudar a avó Dona Lúcia a organizar o sótão da casa antiga. Entre objetos empoeirados e memórias esquecidas, Clara encontrou uma caixa antiga, coberta de teias de aranha e com odor de nostalgia que quase a fez hesitar. Mas algo a puxava. Um impulso irresistível. O que estaria escondido ali? Ao abrir a caixa, ela se deparou com cartas amareladas. A primeira coisa que percebeu foi a caligrafia elegante que pareciam pertencer a outra época. Mas eram as palavras. Aquelas palavras que evocavam um mistério denso, quase palpável. O crime que abalou o Vale do Sol. Dizia um. Dos documentos. Clara sentiu um frio na barriga. O que sua avó poderia ter a ver com isso? O nome de uma pessoa que parecia brilhar entre os outros, traçado em traços de luz e sombra, fez seu coração disparar. Eduardo Alvim. O nome jazia ali, cercado de acusações e segredos que o tempo tentou esconder. As cartas falavam de traição, de um amor proibido e de um crime que havia transformado vidas para sempre. Clara, com o nó na garganta, começou a juntar as peças. A morte de Eduardo há décadas ainda era lembrada com um misto de medo e indignação. Diziam que ele tinha sido injustamente acusado, mas ninguém nunca se atreveu a ir além. Sua avó, a matriarca adorada por todos, acobertava com uma verdade que poderia destruir sua imagem e a da família. A atmosfera tranquila e pacata de Vale do Sol nunca fora a mesma após aquele evento trágico. Os rostos que outrora eram sorrisos acolhedores, agora estavam tingidos de lembranças sombrias. Clara sabia que precisava investigar, roubar um pouco do silêncio daquela cidade que a sufocava, mesmo que isso significasse confrontar a dor de sua avó. Enquanto examinava as cartas, uma figura se colocou em seu caminho. Um homem de olhos escuros e olhar profundo a observava de longe. A presença dele era perturbadora, como uma sombra que se move sem ser convidada. Clara sentiu um calafrio, mas a curiosidade a mantinha firme. O homem parecia saber demais, como se conhecesse segredos que não deveria. Você não deveria se envolver com isso, Clara. Ele sussurrou, sua voz carregando um peso que quase a inutilizava. Os sussurros da cidade, que antes eram suaves, agora se tornavam ecos de advertências. Ela hesitou ao olhar para a caixa, seu coração em conflito. A busca pela verdade pulsava em suas veias. Mas e se a verdade destruísse tudo? O que fazer com o amor que sentia pela avó e a necessidade de justiça que a consumia? O vilarejo pareceu girar ao seu redor, o sol se pondo lentamente, trazendo uma escuridão iminente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara hesitou, o olhar fixo na caixa, enquanto o homem se afastava. Seu aviso ecoando em sua mente. Ela precisava descobrir a verdade. A cidade de Vale do Sol dormiria, mas ela não poderia. Com um impulso, decidiu que, independentemente do que fosse, era hora de enfrentar sua avó. No dia seguinte, a casa ainda estava adormecida. Clara estava determinada. Assim que Dona Lúcia desceu para o café da manhã. Clara, com o coração na garganta, decidiu confrontá-la. Vovó, eu encontrei algumas cartas no sótão sobre Eduardo Alvim. O que aconteceu com ele? O silêncio se fez e a cadeira de Dona Lúcia rangeu sob seu peso. O olhar dela escureceu. Suas mãos tremiam levemente ao redor da xícara de chá. Você não deveria ter feito isso, Clara, respondeu Dona Lúcia, a voz trêmula como uma folha ao vento. Clara notou um brilho nos olhos da avó, uma fragilidade que nunca tinha visto. Mas havia mais. Uma sombra de medo? Algo logo atrás dela, como se o passado tivesse ganhado forma naquele momento. Por que, vovó? Eduardo foi inocente, não foi? Algo que você não está me contando. Clara insistiu, seu coração pulsando forte. A avó parecia hesitar, dividida entre o amor e a verdade. Então um grito cortou a tensão no ar, deformando a paz matinal. Era um grito agudo, quase desesperado. Clara e Dona Lúcia correram para a janela. Na rua, uma multidão se aglomerava na frente da casa da senhora Helena, a vizinha. Clara não tinha certeza do que esperava ver, mas o que encontrou a fez arrepiar. O corpo inerte de um homem coberto por um lençol branco. Apenas os sapatos pretos à vista, conhecidos, familiares. Eduardo! Clara gritou, mas não era Eduardo Alvim. Era um jovem da cidade, conhecido por sua bondade. Mas o que o tornava ainda mais chocante era que o homem parecia ter o mesmo jeito de olhar que Eduardo tinha, uma expressão triste, perdida. Aposto que ele estava ajudando na investigação, uma voz sussurrou entre a multidão. O que eles descobriam? Outra voz ecoou a dúvida coletiva, a tensão crescente entre os moradores, olhos arregalados murmurando segredos de outrora. Clara sentiu um nó na garganta. O pânico tomou conta dela, ao pensar em como tudo parecia se conectar. Eduardo, o ex-amor trágico de sua avó, e agora esse homem, cujo rosto ela mal conhecia, mas que pertencia à mesma rede complexa de memórias e mistérios. Quando tudo parecia irreversível, Clara virou-se para Dona Lúcia, que tinha agora os olhos vidrados. Você sabia que ele estava se envolvendo nisso, não sabia? A voz de Clara tremia. O passado estava gritando na sua cara, uma ferida que nunca havia cicatrizado. Clara, não é o que você pensa. Dona Lúcia tentou explicar, mas a voz falhou. Clara, angustiada, virou-se para a porta. Precisava sair. Precisava entender o que estava acontecendo. E, mais importante, por que sua avó estava tão distante.
Mas antes que Clara saísse, Dona Lúcia agarrou seu braço. Você não pode ir, não sem saber a verdade verdadeira. Um grito, um desespero que a fez olhar nos olhos da avó. O peso da palavra verdade caiu entre elas como um tombo, como um balanço prestes a quebrar. Que verdade, vovó! Clara quase sussurrou, a respiração acelerada. E no instante em que sua avó estava prestes a falar, um novo grito ecoou, mais profundo, mais distante, como se o próprio chão tremesse. O céu, antes claro, se tingiu de nuvens escuras. O horror estava apenas começando. Clara olhou uma última vez para Dona Lúcia e, por um breve momento, teve certeza de que ela não era apenas uma avó amada. Naquele olhar, Clara leu algo mais profundo, mais sombrio. Uma verdade não revelada que poderia mudar tudo. O passado, agora, pulsava como um tambor em sua mente, e as sombras voltavam a se agitar. O que viriam a descobrir seguiria ecoando em suas vidas, mas a resposta estava tão próxima, tão atada ao fio da própria família. E agora, tudo o que Clara sabia poderia ser a ponta de um novelo prestes a se desenrolar. Clara olhou nos olhos de Dona Lúcia, seu coração batendo forte, quase um tambor. Precisava saber o que sua avó estava escondendo. A casa parecia carregar o peso do passado, as paredes exalando segredos que estavam prestes a emergir. Que verdade, vovó! A urgência na sua voz era palpável, como um fio, prestes a se romper. Dona Lúcia respirou fundo, como se quisesse buscar palavras debaixo de todo aquele medo. Mas antes que pudesse falar, um barulho estrondoso fez o chão tremer. A janela estalou, o vidro vibrando com a força do som. E no instante seguinte, um clarão invadiu a sala, seguido de uma explosão ensurdecedora. Clara foi empurrada para o lado, e a sala se encheu de fumaça. Ela pôde sentir a dor da queda e o medo pulsante na mente. Até que tudo se silenciou. Quando finalmente se levantou, tudo estava envolto em névoa, a visão distorcida. O ar estava pesado, e aqui deveria ser um café da manhã tranquilo, agora era uma cena de caos. Embaraçada, Clara se arrastou na direção da janela. O que aconteceu? Lá fora, a massa de gente estava em frenesi, gritos e confusão. Ela viu fumaça subindo em nuvens escuras, no que parecia ser a casa da senhora Helena. O incêndio. A multidão corria, as pessoas parecendo estar em pânico. Mas algo a incomodava. Vovó! Clara gritou, girando-se para Dona Lúcia, que parecia paralisada na mesa, os olhos fixos em um ponto distante. O que foi isso? O rosto da avó estava pálido, e Clara pôde ver as mãos dela trêmulas. O calor começava a aumentar e a fumaça se espalhava. Logo, a matriarca, sempre forte e protetora, parecia uma sombra do que costumava ser. Eu não sei, Clara, Dona Lúcia balbuciou, mas Clara podia ver a verdade na expressão dela. Aquela não era uma simples explosão. Aquilo tinha um propósito. A incêndio era uma mensagem, um aviso. E então, como um relâmpago iluminando a escuridão, uma lembrança atravessou a mente de Clara. O homem de olhos escuros que a avisou. Ele sabia algo. Clara se lembrou do seu olhar inquietante. Tudo isso tinha a ver com o segredo do passado. Não poderia ser uma simples coincidência.
Vovó, quem era Eduardo realmente? O que você escondeu? Clara atacou, sentindo a pressão aumentar. Dona Lúcia arregalou os olhos e uma fração de segundo depois, o telhado da casa da senhora Helena desmoronou com um estrondo brutal. Clara mal podia acreditar no que via, mas o olhar de Dona Lúcia estava fixo não na cena caótica, mas em um ponto atrás de Clara. Clara, não! Era tudo o que Dona Lúcia conseguiu dizer. Seguindo o olhar da avó, Clara se virou lentamente e seu coração congelou. O homem de olhos escuros estava parado ali, à porta. Ele não estava mais distante, mais perto. Perto o suficiente para que ela pudesse ver o brilho frio em seus olhos. E ele sorria. Um sorriso que não parecia humano. Desculpe, Dona Lúcia. É hora de os segredos virem à tona. Ele disse com uma voz suave, mas cortante como um vidro quebrado. E então ele puxou algo de dentro de seu casaco. Um objeto redondo e cintilante. O que você escondeu por tanto tempo precisa ser revelado. O tempo pareceu parar. A cena ao redor de Clara se apagou e todo o peso da verdade que nunca foi mostrado estava prestes a ser exposto. Seus pés pareciam grudados ao chão, enquanto um frio percorreu sua espinha. Porque naquele momento ela percebeu. Tudo o que pensava saber estava em risco de ser destruído. Não apenas o que aconteceu com Eduardo, mas a essência do que pensava sobre sua avó e sua própria identidade. O que? O som dela ecoando em sua mente, gritando por uma resposta que ninguém tinha. O homem deu um passo à frente, pronto para desatar todos os nós daquele novelo. O que ele guardava? O que poderia mudar tudo? O sol parecia se esconder atrás das nuvens, como se a própria natureza quisesse apagar a verdade. O homem de olhos escuros estava ali, à porta, com um sorriso que não parecia se encaixar. O que ele tinha nas mãos? Mas com uma aura sinistra ao seu redor. A sala estava tensa, como se o ar tivesse se tornado denso e insuportável. Você não sabia, ele murmurou, olhando para Dona Lúcia, que ainda estava em choque. Mas sua avó sabe muito mais. Do que deixa transparecer. As palavras dele caíram como pedras. Clara sentiu o estômago virar. O homem se aproximou, dando um passo firme. Você está prestes a descobrir toda a verdade, Clara. E vai ser doloroso. Ela começou a tremer. Como ele sabia seu nome? O homem continuou percebendo o medo nos olhos dela. Essa esfera, ela guarda segredos que vão além do que você imagina. É hora de expor as mentiras. Dona Lúcia tomou coragem, sua voz agora sólida, embora carregada de desespero. Pare com isso! Não faça isso! Clara olhou para a avó. O que estava acontecendo? A tensão entre elas parecia aumentar. Clara sentia que algo estava prestes a mudar drasticamente. E então o homem a encarou diretamente. Se você quer saber a verdade sobre Eduardo, então você deve estar disposta a ouvir tudo. A história não começou como você pensa. As cartas, elas não são o fim, mas apenas o começo. Ele girou a esfera em suas mãos, o reflexo da luz fazendo padrões dançarem ao redor da sala.
Eduardo não era apenas um homem perdido. Ele era mais do que isso. Era parte de algo maior, um jogo que sua avó tentou proteger você de não saber. Um grito eruptivo cortou o ar. Muita gente estava agora reunida na rua, alarmada com o incêndio na casa da senhora Helena. Clara piscou, a nova realidade a atingindo como um soco no estômago. Ela olhou para fora, o fogo devorando a casa vizinha. O caos lá fora parecia ignorar o que estava prestes a se desenrolar ali dentro. Mas a cena mais dramática ainda estava prestes a acontecer. Você está dizendo que Eduardo era parte de um jogo? Clara perguntou, lutando para manter a voz firme. As palavras soavam absurdas, mas havia uma verdade ressonando nelas que fazia seu coração acelerar. Sim, e a verdade é ainda mais sombria do que isso. A expressão do homem escureceu. Eduardo não era inocente. Ele estava envolvido em algo muito maior que você, Clara, não pode sequer imaginar. E por causa disso, ele pagou o preço. Não, isso não pode ser verdade. Clara estava a um passo de desmoronar. A raiva subia, apertando sua garganta. Ele foi assassinado. Todos disseram isso. Ele era um inocente. Mas o homem apenas balançou a cabeça. As pessoas precisam mentir para continuar vivendo com o que fizeram. Sua avó não só escondeu a verdade negando seu passado, como protegia ao mesmo tempo. Essa esfera é a chave, Clara, e você precisa decidir ou não vai abrir essa porta. Nesse instante, algo muito mais assustador aconteceu. A esfera começou a brilhar intensamente com uma luz azulada, ofuscante. E de repente, Clara sentiu uma onda de dor atravessar seu corpo. Uma visão a consumiu. Imagens rápidas de Eduardo, de risos, mas depois de desespero, e finalmente de sombras e gritos, coisas que não compreendeu. Um nó se formou em sua garganta. Quando a luz finalmente se desvaneceu, tudo havia mudado. Ela olhou para a avó e viu o horror estampado na face dela. Clara! Não! Eu não quis que você soubesse! O grito de Dona Lúcia ressoou como um eco sombrio. É pior do que você imagina! Muitas perguntas surgiram, mas o tempo parecia estar se esgotando. O que Dona Lúcia não disse? O que aquela esfera revelava sobre a verdadeira natureza de Eduardo? A verdade estava ali, quase ao alcance das mãos, mas havia uma ameaça maior que estava se aproximando em meio à fumaça e ao clamor lá fora. A multidão se agitava e Clara percebeu. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ela tinha nas mãos a chave para um mistério que poderia não só desmantelar a memória de Eduardo, mas também abalar as fundações da história de sua família. E o que viria a seguir, ela não podia prever. Clara olhou nos olhos de Dona Lúcia, o nó na garganta apertando-a ainda mais. A tensão era palpável, quase como um fio prestes a romper. Que verdade, vovó! A urgência em sua voz parecia ecoar entre as paredes da sala, agora envolta em fumaça. Dona Lúcia hesitou, o rosto pálido, os lábios tremendo. Clara, não, eu não quis que você soubesse. A expressão dela transparecia desespero. Clara não entendia. O que sua avó temia tanto? Antes que pudesse insistir. A esfera nas mãos do homem de olhos escuros começou a brilhar intensamente. Ele a girava, e aqueles padrões dançantes provocavam uma sensação de inquietação.
Eduardo não era quem você pensa, ele disse, a voz suave como um veneno. A verdade é mais sombria. Ele estava envolvido em algo que poderia destruir tudo. Destruir o quê? Clara tentou manter a calma, mas o medo a dominava. Seu olhar se moveu de Dona Lúcia ao estranho, em busca de respostas. O coração batia acelerado. De repente, o homem estendeu a esfera em direção a Clara. Se você quer saber a verdade, você precisa tocar nela. Todos os segredos estão aqui. Mas esteja preparada. Não faça isso, Clara! Dona Lúcia gritou, como se um relâmpago tivesse cortado a atmosfera tensa. O grito foi um alerta, um aviso. Mas a curiosidade de Clara era mais forte. Ela estendeu a mão, hesitante, e encostou na esfera. Instantaneamente, uma onda de imagens invadiu sua mente. Eduardo em momentos felizes, rindo com sua avó. Depois, um rosto sombrio. Um homem que ela nunca tinha visto, sussurrando palavras obscenas. Gritos ecoavam. Ela viu seu próprio nome sendo sussurrado, envolto em um círculo de pessoas que a observavam. O pânico tomou conta dela e, com um movimento violento, ela retirou a mão. Não, não pode ser. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Quem era aquele homem? O que ele fez com Eduardo? Dona Lúcia se levantou abruptamente. Clara, pare! Você não deveria saber. O homem de olhos escuros sorriu com um ar triunfante. Você vê, Dona Lúcia? É agora ou nunca. A verdade não pode mais ser escondida. Sobre o que você está falando? Clara estava confusa, seu mundo desmoronando, mas a resposta a pegou de surpresa. O homem que você viu na esfera era seu pai, Clara. Eduardo não era apenas um amor perdido. Ele era seu pai biológico. A revelação cortou o ar como uma faca. Meu pai? Mas isso não pode ser verdade. Minha avó nunca mencionou nada. A expressão de Dona Lúcia era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Clara, eu prometi que você nunca saberia. Eu lutei a vida toda para proteger você desse passado. Você não entende as consequências. Eduardo não foi assassinado, Clara. Ele foi executado por uma organização que ele fez parte. E eu tirei você da vida dele por sua segurança. As palavras empurraram Clara, que lutava para processar a nova verdade. Então isso significa que você nunca confiou em mim? Sempre escondeu o que realmente aconteceu? Não foi assim. Eu fiz o que achei melhor. Dona Lúcia estava em desespero, suas mãos trêmulas. O homem, agora em um canto, observava com um sorriso satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Mas antes que Clara pudesse responder, um grito estrondoso atravessou a sala. Os gritos da multidão do lado de fora subiram em uma cacofonia. Clara, ainda atordoada, olhou pela janela. O fogo que consumia a casa da senhora. Helena se espalhava rapidamente e logo começou a engolir outras propriedades. É a sua vez de escolher, Clara. O homem de olhos escuros interrompeu. Você pode esquecer que você conhece. Os olhos de Clara ardendo. Ela sentiu uma mistura de raiva e desespero. A escolha estava em suas mãos agora. Ela podia proteger a avó e deixar a verdade morrer, ou arriscá-las a todas em busca do que era real.
Uma coisa era clara: o caos que estava desabando no mundo exterior refletia a tempestade dentro dela. Como o coração em chamas, Clara virou-se para o homem. O que você realmente quer? Porque ela sabia. Esse era apenas o começo de algo muito maior. Ela precisava saber. Precisava entender o que realmente estava em jogo. Mas com o olhar de Dona Lúcia preso na sala, ela sentiu que estava prestes a perder muito mais do que apenas a verdade. O que mais estava escondido? Sob as sombras. Clara olhou nos olhos de Dona Lúcia, o nó na garganta apertando mais a cada segundo. Ela não sabia se estava preparada para tudo o que estava prestes a acontecer. A noite caía lentamente, e a fumaça do incêndio na casa da senhora Helena enchia o ar, enquanto o homem de olhos escuros a observava, ainda com aquele sorriso malévolo no rosto. "O que você realmente quer?" ela repetiu, sua voz tremendo. "Eu quero que você descubra a verdade, a verdadeira história do seu pai, Clara. E quem sabe, talvez até mesmo o que realmente aconteceu com Eduardo", o homem disse, deixando claro que ele estava jogando com tudo. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão abalou o chão. Não era a casa da senhora Helena. Era a própria casa. As paredes tremeram e um estalo ensurdecedor ecoou pelo ar. Um grito cortante veio do lado de fora, e Clara sentiu um frio na espinha. A multidão na rua estava em pânico. Ela olhou pela janela e viu que a casa vizinha estava pegando fogo agora também. O caos se espalhava rapidamente. "Você terá que decidir agora, Clara. O tempo está acabando." O homem a empurrou para frente, como se quisesse forçá-la a agir. "Pare! O que você está fazendo?" Dona Lúcia gritou, mas foi inútil. Clara estava paralisada pela confusão. O calor se espalhava pela sala e a fumaça começava a entrar pelas frestas. Ela apertou as mãos contra os ouvidos para bloquear os gritos, mas o pânico na rua penetrava seus pensamentos. E então, como um relampejo, uma luz cortou a escuridão da sala. Clara viu uma sombra familiar se aproximar. Era o homem que havia sido encontrado morto. Mas como era possível? Ele estava de pé, sorrindo de maneira estranha, como se estivesse observando a cena com um ar de satisfação. "Eduardo!" Clara sussurrou, o coração falhando. "É você?" O homem de olhos escuros guiou seu olhar para o corpo, revelando um brilho ainda mais intenso nos olhos. "Eduardo Alvim não está morto como você pensa", o homem disse, sua voz um eco sinistro. "Ele nunca realmente se foi." O ar ficou pesado com essa revelação, e a verdade a atingiu como um soco no estômago. "Não!" Dona Lúcia gritou, desabando com as mãos, cobrindo o rosto. "Não, você não pode fazer isso." O corpo que antes estava coberto de um lençol branco, agora brilhou com uma luz estranha. Clara ficou paralisada enquanto o homem se aproximava. Agora mais bem definido, agora estava diante dela. Ele parecia tão real e ao mesmo tempo tão distante. "Eu estava certo ao me envolver com você, Clara. Você pertence a este jogo e agora tem que escolher entre o passado e o presente." As palavras dele ecoavam na mente dela, como um riff de guitarra em um show de rock. "Você tem um legado que não pode escapar." Clara olhou para Dona Lúcia. O desespero nos olhos da avó
fazia sua raiva crescer. Por que você não me disse? Por que me manteve longe? Disso, cada palavra trazia uma punhalada no peito. O que você quer que eu faça? A verdade pode destruir a sua vida. Dona Lúcia gritou, sua voz quase um lamento, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. E naquele momento, tudo escureceu. Clara havia se perdido, como se estivesse caída num poço profundo. Então, o homem de olhos escuros deu um passo à frente. Clara, você pode continuar com a sua vida como a conheces ou mergulhar fundo neste mistério. O tempo está se esgotando. Faça sua escolha. O olhar de Clara balançava, cada parte dela lutando com o que estava prestes a descobrir. Poderia a verdade realmente ser tão devastadora, assim como o fogo que agora tomava conta da rua? O passado sorri e a sombra ao mesmo tempo. A vida dela e a de sua avó pendiam na balança. Ela se virou para Dona Lúcia com um misto de receio e resoluta determinação. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse perguntar, uma nova explosão estourou, fazendo o chão tremer de novo. Clara, corra! A voz de Dona Lúcia gritou, e um novo sentimento de urgência tomou conta. Mas em sua mente, a única coisa que ecoava era: o que mais eu não sei? As chamas se espalhavam, e com o coração acelerado, Clara ainda só tinha uma certeza. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Clara olhou nos olhos de Dona Lúcia, o nó na garganta apertando mais a cada segundo. A noite caía, lentamente, e a fumaça do incêndio na casa da senhora Helena enchia o ar, enquanto o homem de olhos escuros a observava, ainda com aquele sorriso malévolo no rosto. "O que você realmente quer?" ela repetiu, sua voz tremendo. "Eu quero que você descubra a verdade. A verdadeira história do seu pai, Clara. E quem sabe, talvez até mesmo o que realmente aconteceu com Eduardo." O homem disse, deixando claro que ele estava jogando com tudo. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão abalou o chão. Não era a casa da senhora Helena. Era a própria casa. As paredes tremeram e um estalo ensurdecedor ecoou pelo ar. Um grito cortante veio do lado de fora e Clara sentiu um frio na espinha. A multidão na rua estava em pânico. Ela olhou pela janela e viu que a casa vizinha estava pegando fogo agora também. O caos se espalhava rapidamente. "Você terá que decidir agora, Clara. O tempo está acabando." O homem a empurrou para frente, como se quisesse forçá-la a agir. "Pare! O que você está fazendo?" Dona Lúcia gritou, mas foi inútil. Clara estava paralisada pela confusão. O calor se espalhava pela sala e a fumaça começava a entrar pelas frestas. Ela apertou as mãos contra os ouvidos para bloquear os gritos, mas o pânico na rua penetrava seus pensamentos. E então, como um relampejo, uma luz cortou a escuridão da sala. Clara viu uma sombra familiar se aproximar. Era o homem que havia sido encontrado morto. Mas como era possível? Ele estava de pé, sorrindo de maneira estranha, como se estivesse observando a cena com um ar de satisfação. "Eduardo!" Clara sussurrou, o coração falhando. "É você?"
O homem de olhos escuros virou seu olhar para o corpo, revelando um brilho ainda mais intenso nos olhos. Eduardo Alvim não está morto como você pensa, o homem disse, sua voz um eco sinistro. Ele nunca realmente se foi. O ar ficou pesado com essa revelação, e a verdade a atingiu como um soco no estômago. Não! Dona Lúcia gritou, desabando, com as mãos cobrindo o rosto. Não! Você não pode fazer isso! O corpo que antes estava coberto de um lençol branco agora brilhou com uma luz estranha. Clara ficou paralisada enquanto o homem se aproximava. Agora mais. Bem definido. Agora estava diante dela. Ele parecia tão real e ao mesmo tempo tão distante. Eu estava certo ao me envolver com você, Clara. Você pertence a este jogo. E agora tem que escolher entre o passado e o presente. As palavras dele ecoavam na mente dela, como um riff de guitarra em um show de rock. Você tem um legado que não pode escapar. Clara olhou para Dona Lúcia. O desespero nos olhos da avó fazia sua raiva crescer. Por que você não me disse? Por que me manteve longe disso? Cada palavra trazia uma punhalada no peito. O que você quer que eu faça? A verdade pode destruir a sua vida. Dona Lúcia gritou, sua voz quase um lamento, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. E naquele momento tudo escureceu. Clara havia se perdido, como se estivesse caída num poço profundo. Então o homem de olhos escuros deu um passo à frente. Clara, você pode continuar com a sua vida, como a conheces, ou mergulhar fundo neste mistério. O tempo está se esgotando. Faça a sua escolha. O olhar de Clara balançava, cada parte dela lutando com o que estava prestes a descobrir. Poderia a verdade realmente ser tão devastadora? Assim como o fogo que agora tomava conta da rua, o passado sorri e assombra ao mesmo tempo. A vida dela e a de sua avó pendiam na balança. Ela se virou para Dona Lúcia com um misto de receio e resoluta determinação. O que aconteceria agora? O que mais? Estava escondido? Mas antes que pudesse perguntar, uma nova explosão estourou, fazendo o chão tremer de novo. Clara, corra! A voz de Dona Lúcia gritou, e um novo sentimento de urgência tomou conta. Mas em sua mente, a única coisa que ecoava era: o que mais eu não sei? As chamas espalhavam, e com o coração acelerado, Clara ainda só tinha uma certeza. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Uma sombra se moveu entre as chamas. Clara se virou e, para seu horror, viu a identidade do homem de olhos escuros se desfazer em chamas, revelando-se como um velho conhecido da família. É isso que você quer saber? O passado gritando sua verdade. Ele gritou, um eco de vozes familiares, se misturando nas chamas. Você nem sequer sabe quem eu realmente sou. O desespero tomou conta dela. O verdadeiro significado daquela identidade poderia ser devastador. Era ele quem havia manipulado tudo, além das sombras e das memórias do passado. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. As chamas dançavam mais ferozes agora,
e o tempo parecia estar acabando. A verdade estava ali, mas quem ela poderia confiar? O que mais estava escondido nas sombras daquele vilarejo que tanto conhecia? E o homem, com um sorriso sinistro, avançou. Então prepare-se, porque a realidade que você conhece está prestes a ser incinerada. E só você pode decidir quem vai sair vivo dessa história. Clara olhou nos olhos de Dona Lúcia, o nó na garganta apertando. Mas a cada segundo, a noite caía lentamente e a fumaça do incêndio na casa da senhora Helena enchia o ar, enquanto o homem de olhos escuros a observava, ainda com aquele sorriso malévolo no rosto. O que você realmente quer? Ela repetiu, sua voz tremendo. Eu quero que você descubra a verdade, a verdadeira história do seu pai, Clara. E quem sabe, talvez até mesmo o que realmente aconteceu com Eduardo, o homem disse, deixando claro que ele estava jogando com tudo. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão abalou o chão. Não era a casa da senhora Helena, era a própria casa. As paredes tremeram e um estalo ensurdecedor ecoou pelo ar. Um grito cortante veio do lado de fora e Clara sentiu um frio na espinha. A multidão na rua estava em pânico. Ela olhou pela janela e viu que a casa vizinha estava pegando fogo agora também. O caos se espalhava rapidamente. Você terá que decidir agora, Clara. O tempo está acabando. O homem a empurrou para frente, como se quisesse forçá-la a agir. Pare! O que você está fazendo? Dona Lúcia gritou, mas foi inútil. Clara estava paralisada pela confusão. O calor se espalhava pela sala e a fumaça começava a entrar pelas frestas. Ela apertou as mãos contra os ouvidos para bloquear os gritos, mas o pânico na rua penetrava seus pensamentos. E então, como um relampejo, uma luz cortou a escuridão da sala. Clara viu uma sombra familiar se aproximar. Era o homem que havia sido encontrado morto. Mas como era possível? Ele estava de pé, sorrindo de maneira estranha, como se estivesse observando a cena com um ar de satisfação. Eduardo! Clara sussurrou, o coração falhando. É você! O homem de olhos escuros virou seu olhar para o corpo, revelando um brilho ainda mais intenso nos olhos. Eduardo Alvim não está morto como você pensa, o homem disse, sua voz um eco sinistro. Ele nunca realmente se foi. O ar ficou pesado com essa revelação. E a verdade a atingiu como um soco no estômago. Não! Dona Lúcia gritou, desabando, com as mãos cobrindo o rosto. Não! Você não pode fazer isso! O corpo que antes estava coberto de um lençol branco agora brilhou com uma luz estranha. Clara ficou paralisada enquanto o homem se aproximava. Agora mais bem definido. Agora estava diante dela. Ele parecia tão real e ao mesmo tempo tão distante. Eu estava certo ao me envolver com você, Clara. Você pertence a este jogo. E agora tem que escolher entre o passado e o presente. As palavras dele ecoavam na mente dela, como um riff de guitarra em um show de rock. Você tem um legado que não pode escapar. Clara olhou para Dona Lúcia. O desespero nos olhos da avó fazia sua raiva crescer. Por que você não me disse? Por que me manteve longe disso? Cada palavra
trazia uma punhalada no peito. O que você quer que eu faça? A verdade pode destruir a sua vida. Dona Lúcia gritou, sua voz quase um lamento, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. E naquele momento, tudo escureceu. Clara havia se perdido, como se tivesse caída num poço profundo. Então, o homem de olhos escuros deu um passo à frente. Clara, você pode continuar com a sua vida como a conheces ou mergulhar fundo neste mistério. O tempo está se esgotando. Faça sua escolha. O olhar de Clara balançava, cada parte dela lutando com o que estava prestes a descobrir. Poderia a verdade realmente ser tão devastadora, assim como o fogo que agora tomava conta da rua? O passado sorri e assombra ao mesmo tempo. A vida dela e a de sua avó pendiam na balança. Ela se virou para Dona Lúcia com um misto de receio e resoluta determinação. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse perguntar, uma nova explosão estourou, fazendo o chão tremer de novo. Clara, corra! A voz de Dona Lúcia gritou, e um novo sentimento de urgência tomou conta. Mas em sua mente, a única coisa que ecoava era: o que mais eu não sei? As chamas se espalhavam, e com o coração acelerado, Clara ainda só tinha uma certeza. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? E então, de repente, um grito aterrador ecoou pela sala. Mãe! Era a voz de um menino. Clara girou a cabeça e viu um garotinho, não muito mais velho que 10 anos, correndo em direção a Dona Lúcia. Ele tinha um olhar desesperado, com olhos que almejavam a segurança de um lar. E era a cara de Eduardo. O mundo dela parou. Quem é ele? Clara gritou, o pânico começando a tomar conta. O que está acontecendo? Oh, meu Deus! O coração de Dona Lúcia falhou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ele é seu irmão! Eduardo, você tem um irmão! Clara sentiu o chão se desfazer sob ela. O quê? Como assim? Um irmão? A confusão a dominou, enquanto ela olhava para o menino, que parecia tão vulnerável naquele momento. Antes que qualquer um pudesse responder, uma nova explosão iluminou Sam. As chamas agora dançavam em uma fúria sem controle, e Clara percebeu que a casa estava prestes a entrar em colapso. O que mais? Sua avó estava escondendo. Qual era a verdadeira história da família? Clara, vamos! Dona Lúcia gritou, agarrando o braço do menino. O mundo estava desmoronando, mas a revelação mais impactante deixava Clara paralisada. Como poderia ter um irmão? E quem mais estava envolvido nessa teia de segredos e mentiras? O homem de olhos escuros observou tudo com um sorriso sinistro. O olhar como se estivesse esperando aquele momento. A verdade nunca vem de graça, Clara. Você vai ter que lutar por ela. Agora, enquanto as chamas devoravam tudo ao redor, Clara não sabia o que fazer. A verdade não era apenas um fardo, mas uma prisão. Com um novo choque reverberando em sua mente, Clara sabia que precisava de respostas. E logo, Clara olhou nos olhos do menino que parecia tão assustado e perdido. Quem é você? Ela perguntou, sem saber como lidar com aquilo.
Sou o Lucas, ele respondeu, sua voz tremendo. Mãe, eu estava com o papai. Ele disse que você estava em perigo. O que você quer dizer com isso? Onde está o papai? A esperança e o medo se misturaram na voz de Clara, enquanto Dona Lúcia se ajoelhava ao lado do menino, emoções diversas brotando de seu olhar perdido. O homem de olhos escuros observava tudo com um sorriso malicioso, como se soubesse que o mais impactante estava por vir. Eduardo nunca esteve realmente morto, Clara. Ele está bem aqui. Ele deu um passo à frente, o brilho no rosto quase intimidante. Um clone, você entende? Criado. A partir de suas memórias, mas com um propósito, um jogo, um engano. A verdade veio à tona e você está prestes a saber tudo. Clara sentiu o mundo desmoronar, como se o chão estivesse derretendo sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade! Chegou a hora de decidir, Clara. O que você escolhe? O homem pegou a esfera novamente e uma luz ofuscante dançou em torno dele, enviando vislumbres de imagens do passado, momentos felizes, mas entrelaçados com sombras e traições. Lucas olhou para Clara, os olhos bem abertos e cheios de dúvida. Ele é o nosso pai ou não? O queixo do menino tremeu enquanto ele falava. Sua vulnerabilidade, um lembrete cruel do que estava em jogo. Eduardo, Clara murmurou, com uma confusão crescente. Você está dizendo que ele não é real? Que tudo isso foi planejado? O homem de olhos escuros assentiu lentamente. Você sempre foi parte disso, Clara. Desde o começo. Foi um experimento. Parte do que chamamos de o projeto. Testes e manipulações de memória. O que você chama de pai é uma esperança moldada a partir dos seus desejos. O calor começou a queimar mais. A fumaça se espalhou, sufocando Clara. Era o caos externo, mas o que ele disse era um turbilhão ainda mais devastador. Não! O Eduardo que eu conheci era real. Ele me amava. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, misturando-se à dor que envolvia seu coração. Se tudo isso é mentira, o que mais é falso? Quem realmente somos? Eduardo é um reflexo do que poderia ter sido, mas na verdade ele foi parte do experimento que a sua avó tentou encobrir. O que realmente importa é que você decidiu juntar tudo e agora precisa escolher. O homem sorriu, o olhar dele fixo em Clara. Escolher o quê? Dona Lúcia gritou em desespero. Não me leve, por favor. Escolher ficar ou ir, o homem respondeu, com um ar de superioridade que fez o estômago de Clara revirar. Voltar e manter tudo como está, ou desvendar a verdade e correr os riscos que vêm com isso. As chamas agora lamparinas dançavam com raiva. O calor pressionava Clara e sua família. Ela olhou para o Lucas, seu irmão, e lembrou-se do que estavam perdendo. 8 anos de memórias tortuosas não podiam ser apenas um jogo. E então, uma decisão estalou sua mente, como o vidro quebrando. Não! Eu não vou permitir que vocês joguem com a nossa vida. Clara gritou, a coragem crescendo. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação, uma nova explosão sacudiu a sala e as paredes começaram a desmoronar. Clara olhou para Dona Lúcia e Lucas. Sentiu-se puxada entre o que era real
e o que não era. O que mais você não me contou, vovó? Uma sombra desmoronou na porta. Um novo rosto apareceu, e logo Clara tinha consciência de que a glória e a maldição estavam prestes a explodir em um misto de revelações. O rosto era familiar e carregava um mistério mortal. Oi, Clara. Eu estive aqui o tempo todo. A voz soou, e o vidro quebrou enquanto o fogo consumia tudo ao seu redor. Um choque cruel e profundo tomou conta dela. O que mais poderia desmoronar? E a nova figura? As respostas estavam se aglomerando em um emaranhado incontrolável. O que mais estava por vir? E quanto disso era verdade? Clara sentiu seu coração acelerar enquanto a figura familiar se aproximava. O rosto que ela reconhecia, mas não esperava ver. Papai? A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro, o choque misturando-se à confusão. A casa estava pegando fogo, o calor intensificando a cada segundo. Mas tudo o que importava agora era essa revelação, essa conexão perdida. Eduardo, ou melhor, a imagem dele diante dela, sorriu de maneira triste. Sim, Clara, eu estou aqui. E você precisa ouvir. O caos ao redor parecia diminuir. Os gritos se tornando ecos distantes enquanto ela tentava processar a verdade à sua frente. Você não está morto. Mas como é possível? As lágrimas escorriam por seu rosto. Fui salvo de um destino horrível. Eles me mantiveram longe para proteger você e sua avó. Era tudo parte do plano. A voz de Eduardo tremia, mas havia uma firmeza alarmante em suas palavras. Dona Lúcia estava paralisada, a realidade esmagando-a, e o garoto Lucas, seu irmão, olhava para ela com uma esperança desesperada. Você é meu pai, mesmo que eles tenham tentado apagar essa parte de nós, Clara disse, a voz firme. Mas e quanto a esse homem? A verdade que ele traz? O que eu não sei. Ele quer te manipular. Eduardo respondeu, estendendo a mão como se tentasse alcançar Clara. Ele não pode controlar a escolha que você tem nas mãos. Clara estava prestes a perguntar mais quando uma nova explosão ocorreu. As chamas tomaram a sala e a fumaça começaram a asfixiá-los. Temos que ir, Dona Lúcia gritou, segurando a mão de Lucas enquanto eles corriam para a saída. Clara hesitou, mas Eduardo a puxou. Venha, vamos juntos! Eles correram em direção à porta, mas o homem de olhos escuros bloqueou a saída, o sorriso ainda persuasivo. Vocês acham que podem escapar da verdade? Não é assim que funciona. O passado não pode ser ignorado. Clara sentiu a ira crescer dentro dela, mas o medo a consumia. Ela se virou para Dona Lúcia. Vovó, precisamos enfrentar isso. Precisamos saber o que ele quer. Não, Clara, o que está em jogo é maior do que você imagina. Dona Lúcia implorou, o olhar em choque. Mas havia uma inquietação dentro dela, uma lembrança dolorosa. Seja o que for, eu não vou deixar o passado decidir meu futuro. Eu sou mais do que isso. Clara gritou, avançando em direção ao homem. Eu escolho a verdade. Então, inesperadamente, a esfera começou a brilhar intensamente. Clara estendeu a mão, determinada. Assim que tocou, uma onda de visões a envolveu. Imagens de sua família, momentos felizes e, de repente, as memórias sombrias que ela nunca sabia que existiam. A dor, a traição
mas também a força que corria dentro dela. Você não é uma marionete, Clara. Eduardo a lembrou, sua voz ecoando na mente dela. Você é livre. E com um último esforço, Clara gritou para o homem: Eu não vou deixar você me controlar. Com esse grito, um clarão de luz quase ofuscante irrompeu, seguido pelo som de vidro quebrando. A fumaça começou a se dissipar e o homem de olhos escuros desapareceu em um grito de raiva. Clara olhou ao redor e viu que eles estavam livres. A casa estava em colapso, mas a verdade que havia lutado para descobrir agora estava ao seu alcance. Mãe! Lucas choramingou, olhando nos olhos de Clara. Ainda estamos juntos. Vamos nos mover. Dona Lúcia disse, encorajando os dois, enquanto corriam. Juntos para fora. Quando estavam na segurança da rua, Clara parou e virou-se para a casa que havia abrigado tanto amor, mas também tanto segredo. Lágrimas escorriam ao perceber que a verdade, embora dolorosa, havia se tornado a libertação que eles tanto necessitavam. O fogo brilhava atrás deles, mas a chama da esperança estava acesa em seus corações. Clara olhou para Lucas e Dona Lúcia e disse: Podemos reconstruir. Podemos ser uma família novamente. E ali, em meio ao caos, ela sentiu uma nova determinação brotar. No entanto, enquanto se afastavam, Clara sabia que o jogo ainda não havia terminado. Novos desafios viriam, questões ainda permaneciam sem resposta e o passado sempre à espreita. Mas um novo capítulo estava prestes a começar. E antes que tudo se apagasse, olhos familiares observavam a distância. Olhos que nunca deixaram de estar presentes. Se você chegou até aqui e está grudado nessa história, este é o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão lhe surpreender. Esmague aquele botão de like agora! Isso é indispensável para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a crescer. Eu quero ver você comentando suas reações e teorias sobre esse final. Não fique de fora. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte fundamental da nossa comunidade. E somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.